como uma árvore, né? Deixou o pai como agricultor, é o pai que cuida, o pai que zela, né? Então, se não tivesse cuidado, não vai para frente. Não vai para frente. Então eu acho bastante interessante a forma da gente realmente pensar assim, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. E cada vez eu vejo as pessoas muito em si mesmas, muito cheias dela mesma, muito cheias, donas da razão. E aí a gente acaba exaltando nós mesmos e aí Deus não é glorificado através de nós. Então é muito importante que nós, né, com a ajuda do Espírito Santo, que sozinho é difícil, né, esvaziamos cada vez mais nós mesmos, né, que a gente seja cada vez mais cheio do Espírito, para que nós possamos dar muito fruto, né, em todas as áreas de nossas vidas, né? Amém. Então existe aqui, não é que Jesus ele está querendo excluir alguém, mas nós que muitas vezes nos auto-excluímos da aliança com Deus, da comunhão com Deus, né? Ele coloca aqui, sou videira, no versículo 5, né? Vós sois do ramo. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, né? Já o versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Então percebe que não tem como estar em Jesus se a palavra dele, e esse estar em nós, a palavra dele, é no sentido da palavra estar sempre exercendo o seu poder sobre nós. Ou seja, nós estarmos debaixo da autoridade da palavra e a palavra estar sobre nós, exercendo a autoridade, transformando, guiando e etc. Né? Pedireis o que desejardes e vos será concedido. Então, a gente quer muitas vezes receber algo de Deus, as bênçãos de Deus e etc. Mas nós não queremos nos sujeitar à palavra. Então a gente percebe que não se coaduna, não entra em comunhão uma coisa com a outra. Porque elas não podem estar separadas. Se eu quero receber de Deus, e aí eu preciso estar muito consciente sobre não receber só o que Ele tem para me dar, mas receber dele, né? Exato. Eu preciso então estar sujeito à palavra de Deus e estar em Cristo, porque no momento que eu me separo dessa videira, e aí eu quero fazer um parênteses, se é que é um parênteses de verdade, porque eu acho que isso que eu vou falar não tem como a gente separar desse texto. Nós precisamos entender que a igreja de Cristo, né, é esse todo, né? É a videira com o tronco principal, que é Jesus, e aí numa outra figura ele está como cabeça, que é o líder, que é quem governa, e os ramos. Então tudo isso é a igreja, é o corpo de Cristo, certo? E aí tem um ramo que é a mão, tem outro ramo que é o pé, tem outro ramo que é a orelha, como Paulo fala em Coríntios 12, 13, né? Então, é muito comum as pessoas falarem assim, mas eu posso servir a Deus sem estar na igreja? Não, você não pode servir a Deus sem estar na igreja de Cristo, né? E um dos meios, não é só isso, mas um dos meios que eu estou na igreja é quando eu me envolvo com uma comunidade cristã. Exato. Certo? Porque como é que eu celebro a Deus sozinho? Para quem que eu prego o Evangelho? De quem que eu ouço o Evangelho? Quem que me exorta? Quem que me incentiva? Concorda com isso, Mário? Concordo, e vejo claramente mesmo Paulo, né? Paulo, ele saiu abrindo as igrejas, abrindo comunidades para que a palavra de Deus, né, permanecesse e aumentasse cada vez mais. Então, eu acho que é necessário, para estar na videira verdadeira, para estar em Jesus, não tem como se a gente não está indo na comunidade, não está indo na igreja, para ser exortado, para ser tratado, para ser também abençoado, né? Porque quando a gente é disciplinado através da palavra de Deus, a gente é abençoado, porque a gente deixa de fazer coisas que a gente fazia, que não agrada a Deus, e aí é onde a gente vai permanecer, né? Quando Jesus fala que permanecer, se as minhas palavras permanecerem em vocês, então tudo o que vocês pedirem vão ser concedido. E é muito importante a gente entender isso, vai ser concedido, mas não é no nosso tempo, né? Que é do nosso jeito. Quando eu li aqui a primeira vez assim, olha, vai ser concedido. Mas aí eu falo assim... Estou bem, agora estou bem na fita. Aí depois eu comecei a pensar e falei assim, bom, mas não está falando que vai ser concedido segundo a minha vontade, é segundo a vontade de Deus, né? Então é no tempo dele, não no meu. Então, às vezes nós também tentamos tirar proveito da palavra de Deus para tentar, né, nos servir, ser beneficiados. E com relação a uma comunidade cristã, disso que ele está falando também, né? Como é que ficam os problemas que surgem aí, ou não tem?
Tem. E é muito interessante essa parte que fala da videira, o Senhor colocou do corpo. Por quê? Porque se não for, se tem uma árvore, né, tá ali, se ela não for podada, se os galhos, né, não for podado, essa parte que não foi arrancada, que precisava ser limpa, ela atrapalha a árvore toda a produzir. Ou seja, se esse galho não deixar ser podado, vai atrapalhar que o galho todo, que todos os outros galhos dê muitos frutos. Então isso é muito interessante a nível de comunidade. Então, você está falando de um corpo, né? Exatamente. Então é necessário. E a Bíblia fala do corpo, né, que Jesus é o cabeça e tem os membros. E fala, né, se um dedinho estiver doendo, vai afetar. Hoje eu falei, eu estou com dor de cabeça, né? Então, quer dizer, a minha dor de cabeça estava afetando, né, a minha disposição. Já sarou. Então, está afetando a minha disposição. Então, uma situação que está ruim, que a pessoa não deixa ser tratado, então pode afetar a comunidade toda, né? Assim como... Isso você colocou de uma forma bem correta no meu ponto de vista. O deixar ser tratado. Porque a igreja, e aí eu estou falando da igreja de Cristo no mundo, e essa igreja de Cristo no mundo, ela se expressa através de várias comunidades também, não é só no templo, né? Tem as missões que acontecem às vezes em céu aberto, tem os grupos de estudo bíblico nas casas, tem os evangelismos nas praças, enfim, muitas maneiras. Mas, às vezes, um membro do corpo está doente, está com dor, e precisa ser tratado. Então, a igreja, ela tem as ferramentas para isso, os ministérios para isso, só que a pessoa precisa se sujeitar. Por exemplo, eu esse mês trabalhamos com casais, e é só pegar uma estatística, a gente vai ver que o número de divórcios, o número de crises nos casamentos são assim altíssimos, tanto fora da igreja, pessoas que não professam fé alguma ou fé diferente da nossa, como na igreja, nas igrejas, né? É verdade. E só que a gente acompanha muitas vezes pessoas que passam por problema, mas não se empenham em resolver. Às vezes melhora uma coisinha, aí já perde o foco naquilo e vai para uma outra situação. E acaba não deixando, seja a gente como pastor, ou outros pastores. Que não deixa de ser limpo, né? Não deixa de ser podado, né? Então está mais ou menos o erro, por exemplo, uma pessoa que está doente, né? A gente pega, por exemplo, agora o câncer, né? O cancro, que é uma coisa que está muito, infelizmente, na moda, né? Não devia sair logo essa moda, mas cada vez mais ela está ficando, né? Infelizmente. Então, o câncer. Então, se apanha um câncer, por exemplo, no intestino, a tendência é o corpo todo adoecer, né? E a pessoa morrer. Então, às vezes, uma pessoa que não deixa de ser tratada na comunidade, dentro da igreja, então essa pessoa, às vezes, tem capacidade de apodrecer, de fazer com que muitas outras pessoas, principalmente as que estão mais próximas, de também ir secando e morrendo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque as pessoas, além de não deixar ser tratadas, às vezes, não deixar ser limpas, né? E vão ser limpas como? Vão ser limpas pelo Espírito Santo, por Jesus, mas é através de pessoas. Sim. Então, que as pessoas às vezes querem ser tratadas, mas sempre levar não, gente, vai ser tratado através de pessoas que Deus capacitou para que tratasse, para que pudesse conversar. E que tem falhas também, né? Que também tem falhas, porque às vezes as pessoas acham, vai me tratar como? Se é pior do que eu, então isso é muito complicado. E é muito bom a gente tocar nessa questão, porque a gente precisa entender que igreja de Cristo, ela é formada por pessoas, e pessoas normais, são seres humanos, o que significa que cometem erros, né? Estão sujeitas a errar. E aí, nós estamos falando como igreja evangélica ou protestante, né? Nós nos baseamos a partir, não a partir, mas a reforma, né? Que aconteceu lá no século XVI, teve impacto no nosso dia hoje, né? Então, os nossos rituais de culto, estudo da palavra, etc., são fortemente influenciados pela reforma. Então, por exemplo, quando Martinho Lutero ele pregou lá na igreja, na porta da igreja, as 95 teses, uma das teses é que ele discordava daquilo que a Igreja Católica entendia como dogma, né? Que o líder maior da igreja, o Papa, ele era, ou é ainda, né?
crença dele, infalível, ou seja, não erra nunca. E ele discordou disso e foi uma das teses. Então, às vezes a gente esquece disso, tanto nós como líderes, como as pessoas, os liderados, os demais membros da igreja, que às vezes olham para nós e acham que não erra. Eu estou sujeito a errar. Às vezes é conveniência, né? Porque às vezes me convém, né? Achar usar isso que não é, e usar como argumento para justificar os meus erros. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Então, nós precisamos, eu falo sempre lá em casa, nós não temos que olhar para nada, eu tenho que olhar para Jesus. Então, o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer não me interessa. O máximo que pode me interessar é orar para que Deus trate e cuide dessa pessoa. Agora, eu preciso olhar para Jesus, o meu foco é Jesus, foi Ele que morreu na cruz. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Não foi pessoas que morreu foi A ou B. Foi Jesus que morreu. E Jesus não falha com nós, Ele é a videira verdadeira. Nem tarda e nem falta. Não é na hora certa. A gente às vezes acha que é atrás, mas não atrasa. A gente acha, né? Mas ele vem na hora certa. Ele não tarda, ele não falta e ele não escreve por linhas tortas, não. E quando a gente acha que ele está tardando, é onde ele está podando. É onde ele está moldando, está limpando. E aí é onde vem a dor, né? A dor humana, e aí a gente acha que está demorando, mas não é. Esse processo ele é necessário, né? Para que a gente cresça e para que a gente possa, né, ser abençoado, né? E abençoar pessoas, né? Maravilha. Estamos aqui nesse podcast da Comunidade Cristã Renovada, falando aqui um pouco, eu e a Magna, no Evangelho de João, capítulo 15. E nós vamos agora ler do versículo 9 ao 17, a Magna que vai ler aqui. E antes disso eu quero de novo pedir a você que você compartilhe o link desse podcast com as pessoas que você conhece e abençoe outras pessoas, além de você já estar sendo abençoado. Amém? Vamos ler então, Magna. Então diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Que intensidade. Essa é a parte mais difícil, né? Amar uns aos outros, né? Até agora estava tudo bom, né? Ser amado por Jesus, amar Jesus. Limpar, tirar o ramo, limpar a sujeira, tudo. Agora amar uns aos outros, aí já começa, né? Complicar. Não é fácil porque é aquilo que estava falando, né? As pessoas são diferentes e nós muitas vezes olhamos para as nossas diferenças, valorizando-as muito mais do que valorizamos o ser humano, valorizamos a pessoa como pessoa, né? Então, que bom que você é diferente de mim, né, Marina? E às vezes algumas diferenças nos incomodam, porque a gente quer que seja igual, mas isso é muito chato, não é verdade? Então, Jesus, e aqui ele pega forte, né? Assim como o meu Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Então, percebe o tempo desse verbo aí, o permanecer, é um imperativo. Ele não está dando como uma opção. Olha, se vocês puderem, quiserem, amem uns aos outros. Não, permanecei, amai, né? Ele preparou eles primeiro, né? Do 1 ao 8 ele preparou, né? Ele foi dando melzinho e tal. Que ia podar, né? Quer dizer, assim, eu tenho que amar uns aos outros, né? Então, é uma coisa bem interessante, pastor, que uma vez eu estava conversando com o senhor e mudou a minha forma, assim, de pensar com relação a isso. Porque, às vezes, nós confundimos gostar com amar. Então, nós precisamos entender isso. Gostar, eu posso não gostar do senhor. Posso não gostar de alguma atitude. Mas eu preciso amar o Senhor em Cristo, porque nós vamos dividir o mesmo espaço no céu e não tem como
Se eu chegar na ponta, não, para aquela ponta que passou lá e chegou aqui, né? Então, não tem como. Às vezes eu posso não gostar, assim como Deus não gosta dos nossos pecados, né? Jesus não gosta dos nossos pecados, mas Ele gosta do pecador. Então, nós podemos não gostar de algumas atitudes, mas podemos amar as pessoas. E quando a gente entende isso, é do que o Senhor está falando. Então, eu entendo a posição da outra pessoa, eu entendo a outra pessoa. Então, a outra pessoa não é igual a mim. A outra pessoa não foi criada no mesmo ambiente que eu. A outra pessoa tem uma vida e a gente começa a entender. E às vezes a gente chega a olhar para as pessoas e ao invés de não amar, a gente começa a ter compaixão. Então isso é muito interessante e a gente precisa distinguir. Gostar de amar. Sim. Então eu posso não gostar de algumas atitudes, mas eu preciso amar as pessoas. E o amor, ele é esse empenho que a gente tem em fazer ou estar disposto, caso a pessoa precise, de fazer algo para que a pessoa fique bem. Né? Então, como uma das coisas que eu gosto de ver são as redes sociais. Porque como ali a gente vê como as pessoas pensam diferente. E às vezes parece que assim que, por exemplo, eu digo assim, olha, essa parede aqui é preta, por exemplo. Parece que você não falou isso. Aí as pessoas comentam, parece que você falou que a parede é branca, a parede é vermelha. Parece que está jogando indireta para mim, a pessoa posta uma coisa que achou interessante ou que vai edificar a vida de alguém, aí já mandou boca para mim. Já fez isso, olha, tá. Então... Então eu acho interessante isso, porque às vezes eu faço algumas coisas propositais. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui 2 vezes almoçar na casa de um casal amigo nosso, eu e esse meio, e aí toda vez que eu vou lá, é o Cleito e a Aline. Toda vez que eu vou, eles preparam a mesa com muito carinho, fica tudo lindo. E aí os guardanapos de papel, eles colocam parece um anel. Olha, toda vez que eu vejo, eu falo assim, gente, eu nunca vou convidar alguém para me almoçar aqui em casa. Maravilha, prepara com carinho. É muito bonita a mesa dela. É muito bonita. E aí, algumas semanas atrás, nós fomos, e sempre quando eu vou, eu pego eu não sei como é que é o nome daquilo, né? E ele é no formato, às vezes quadrado, às vezes redondo, e eu coloco no dedo, e eu fico o tempo todo ali. Eu vou colocar com argola. Vou colocar com argola. E aí eu tirei uma foto assim e coloquei no Facebook. Isso aqui é riqueza. Aí alguém já comentou assim, não, riqueza é ter Jesus no coração e blá 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 blá. Aí passou umas semanas, eu fui lá de novo e peguei um outro diferente, quadradinho, e coloquei de novo. Isso aqui é riqueza. E alguém com muito carinho falou assim, não, você é tão rico no seu coração que não precisa de joia alguma. Foi muito delicado até no comentário, né? Então, assim, parece que eu estava ostentando algo de valor material intenso, né? Grande, alto. Mas para mim, riqueza é isso, é estar junto com pessoas que eu amo e que nos ama, compartilhando, e que isso vai além das nossas diferenças que nós temos, né? Então, e claro, não estou falando apenas do almoço, né? Mas o estar junto, o caminhar junto. Porque como que eu posso dizer que eu amo você se eu não estou disposto a caminhar com você? Exato. Porque na caminhada, provavelmente você vai precisar de mim e eu vou precisar de você. Então eu preciso estar disposto a ajudar, né? E aqui nesse texto do versículo 9, então, a partir do versículo 9, ele fala isso, e ele categoricamente ele deixa claro que não há possibilidade de dizermos que somos amigos dele, amigos de Jesus, se nós não amarmos uns aos outros. E ele coloca aqui como um mandamento, né? Ele coloca aqui como um mandamento, né? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, né? Permanecer no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, né? E permaneço no amor dele. Então, ele está mandando mesmo a gente amar, não, né? É opcional. Não é opcional. E é interessante que aqui no capítulo 15, versículo 14, ele fala assim, vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Aí, trocando essa referência do capítulo 14, versículo 15, parece que foi até proposital, né? Ele fala praticamente a mesma coisa. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Exatamente. Então fica muito claro, né? E aí nós estávamos até comentando o versículo 15, antes da gente começar, né? Que para mim esse texto é fantástico. Como é fantástico esse capítulo todo? Diz assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que eu ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Tremendo. E a gente estava comentando, né, que antes, que foi colocado na Bíblia antes, né, que Deus chamou de amigo, foi Abraão, né, e Moisés. A gente estava falando lá do Êxodo, né, que Moisés foi, nem foi colocado como amigo, porque ele estava conversando com amigo, com Deus, como se conversa com um amigo face a face, muito né, próximo, muito próximo. E aí Jesus vem e quebra esse paradigma, quebra essa referência, né, quando ele fala assim, né, eu vos chamo amigos. Então, a partir dos discípulos de Jesus, isso foi aberto para nós, né? Então, uma inclusão. Exatamente. Então, nós somos incluídos, nós somos cordeiros dessa amizade. Então, nós podemos bater um papo com Jesus como um amigo, né? Então, e às vezes a gente tem aquele hábito, né, de colocar, né, Deus lá no pedestal, a gente como se não fosse, né, atingível. E é possível. Então Jesus aqui está a prova. Jesus nos colocou como amigos, já nos chama servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, né? Ou seja, ele era amigo de Deus, porque ele sabia o que Deus fazia, porque ele estava passando. Ele estava passando isso para nós, né? Então estava estendendo para que nós recebemos isso. Então, mas para isso ele deixou primeiro aqui, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai gritou. Então, nós precisamos deixar que ele nos pode para que nós possamos usufruir dessa amizade, para permanecer nele. Então, eu acho esse versículo mesmo tremendo. E essa intimidade que ele propõe, né? Por isso que eu gosto muito de dizer que o Evangelho ele é inclusivo, né? Ele não é exclusivo, ele é inclusivo. Porque a tônica do Evangelho, ou uma das tônicas, né? Transformação, salvação, etc. Ele é inclusão. E a inclusão não é por mérito nosso, não é porque aquilo que nós temos, não é pelos status, pelas curtidas de rede social, não é nada disso. A inclusão é baseada no amor de Deus, na graça de Deus. Então, nesse ponto da inclusão, Jesus nos inclui nessa intimidade que era dele com o Pai, e Moisés e pouquíssimos ali do Antigo Testamento. Diz que Noé andou com Deus, tal, né? Por isso que ele foi arrebatado. Então, tinha intimidade ali, né? Mas são pouquíssimos no Antigo Testamento. E agora Jesus, ele gozando dessa intimidade, ele inclui, ele estende. Eu acho tão inclusivo que a partir de uma conversa que Jesus teve aqui, né, com os discípulos, que eu acho interessante na Bíblia a gente entrar dentro da Bíblia, né? Não sei se isso é uma heresia ou não, mas eu falo... Não, você viver aquela história. Da forma de viver, de andar nas ruas, né? Criar uma Jerusalém na sua cabeça, criar aquele ambiente daqui e viver aquilo, né? E aí eu entro no meio dessa roda aqui de Jesus conversando com eles, e eu fico imaginando, a partir dessa conversa aqui, é tão inclusivo, que a partir disso aqui, nós entramos. E não só nós, a quantidade de milhares que já entrou nessa inclusão e que ainda vai vir, que vai incluir, né, nessa amizade. Então, através desses discípulos, sim, né, aí foi formando as comunidades, né, foi formando as igrejas e foi incluindo. Então, eu acho isso fantástico. É maravilhoso, não é? Muito, muito, muito. Com muito. certeza. Então, já estamos partindo para o final, né? Mas... o versículo 11, voltando um pouquinho, ele fala assim, tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Então a gente não pode esquecer que a nossa alegria só é completa quando nós estamos em Cristo. Por isso que João, lá na primeira carta, capítulo 5, versículo 12, ele fala, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o que você tem buscado, né? O que você tem colocado como esse combustível para a sua vida, que você acha que vai te trazer paz, alegria, vai te trazer uma certeza de um futuro melhor. Nada, nem ninguém pode fazer isso a não ser a pessoa de Cristo, conforme a gente está vendo aqui. Não são leis, princípios que nós estamos estabelecendo, são estabelecidos pela palavra de Deus. Então, Jesus, ele quer ele já nos incluiu. Agora cabe a nós a desfrutarmos dessa intimidade com o Pai, né? E terminando essa leitura, ele fala que não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele que fez isso, né? Então, isso é muito importante. O que significa isso?
Primeiro significa que ele é maior que nós, que ele é mais importante que nós, né? Que ele é o Todo-Poderoso. E segundo, significa que ele nos amou. Porque se ele nos escolheu, nos chamou para o fim, para o propósito, é porque teve e tem amor envolvido nisso. É verdade. Né? Eu só queria dizer uma coisa, pastor, assim, às vezes as pessoas interpretam um pouco errado quando falam que Jesus nos escolheu. Aí eles acham, as pessoas às vezes acham, eu não mereço, que Jesus escolheu só alguns. Jesus, ele escolheu todos, então ele morreu por todos, então a escolha dele foi por todo mundo, não foi só por um, porque tem algumas igrejas que colocam como aquelas pessoas que foram predestinadas. Sim, então todos nós somos predestinados, ele morreu por todos, então ele é amigo de todos, então não é, ele escolheu todos nós. Ele estendeu a todos. Agora, todos que aceitaram essa escolha... Exatamente, é o permanecer, né? Isso, por isso que ele fala lá no primeiro capítulo desse Evangelho de João, né? Veio para o que eram seus, mas seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de Porque eu vejo, principalmente aqui em Portugal, as pessoas interpretam um bocado isso, entendeu? É como se, aqueles que estão lá na igreja que foram os escolhidos, então não é para mim. Não é, todos foram escolhidos. Quem está na igreja decidiu ir para a igreja. Decidiu, alguém convidou, alguém chamou, aceitou e decidiu vir. Então, todos que decidem, que aceita, né, o convite, que aceita permanecer e aceitar Jesus, aí então entra como a parte do escolhido, né, que decidiu permanecer em Jesus. Então, as pessoas precisam entender isso, que não existe... X ou Y foi escolhido, todos nós, né? Jesus fala, ele escolheu a humanidade, né? Quando ele fala escolher, escolheu a humanidade. Morreu por todos, né? Exato, não foi só um ou outro, porque as pessoas às vezes entendem isso um pouco mal, porque hoje às vezes lá no salão as pessoas isso é muito bom esclarecer. Colocar, sabe? Deus está muito ocupado, tipo, você está muito ocupado com os que estão na igreja para atender, não consegue atender todos. Ou seja, né? Eu não fui escolhida para Deus. Ali que não tem então eu não fui escolhida. E não, Deus escolheu todo mundo, né? Jesus escolheu todo mundo. E graças a Deus por isso. E por último, versículo 17, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Na verdade, já está repetindo várias vezes que ele fala isso, né? Então, nós estamos chegando aqui ao nosso final desse podcast. E antes de terminar, eu quero convidar você de novo para compartilhar. E também é um momento em que você pode contribuir com parte dos recursos que o Senhor confia às suas mãos, que o Senhor te abençoa com o trabalho, com a saúde, com a força para trabalhar, com a sua família, etc. Você pode contribuir também com essa comunidade. Então, provavelmente está passando aí no visor do seu computador, está assistindo, mas se não, também teremos aí nos comentários. Você pode mandar um MBA na conta da igreja, certinho? Todas as informações necessárias para fazer essa transação financeira, e entenda como um momento em que você está semeando parte dos recursos financeiros que o Senhor contribuiu para o reino de Deus, que é vivido, é exercido também através dessa comunidade. Então, convidamos você, faça isso com alegria, faça com abundância, faça sem tristeza no coração, mas faça bem feito, ok? E eu quero então, antes de orar por todos vocês, por todos nós, eu quero convidar a Mari então para as considerações finais com relação... Pronto, agradeço a Deus pela oportunidade, aprendi muito hoje aqui, foi bem esclarecedor para mim, né? Muito bom. E quero deixar uma pergunta, eu quero deixar assim, como que você está? Você está deixando Jesus podar? Você está dando fruto? Não está dando? Como que você está? Qual é a quantidade de fruto que você está dando? Então eu gostaria de deixar essas perguntas e para nós também, né, que estamos aqui, para a gente pensar e ver o que Jesus, né, que o Espírito Santo vai nos responder. Como nós estamos, né, diante de Deus? Nós estamos dando fruto? Nós estamos sendo podados? Nós estamos sendo arrancados? Como que nós estamos diante de Deus? E qual é o fruto que estamos dando, né? Lá em Mateus fala de dar de 100 por 1, né? Então, como é que nós estamos? Estamos dando fruto 100 por 1? Não estamos dando? Ou estamos dando mais ou menos? Mais ou menos já disse que não existe, né? Uma vez eu falei que não existe, né? Quem fala que mais ou menos está menos e não quer assumir.
Mas como é que nós estamos? Então é a pergunta que eu deixo hoje, que Deus nos abençoe e que nós possamos cada dia mais dar mais frutos, né? Frutos que permaneçam. Amém. E essas perguntas são ferramentas para você e eu refletirmos. Eu sempre digo que cristianismo sem reflexão é um cristianismo vazio, né? Então, que você e eu possamos estar refletindo através dessas perguntas que a Magda deixou aqui para nós, todos nós. Então, pedindo a Deus que nos oriente e continue trabalhando em nós, nos limpando a cada dia para produzirmos mais frutos. E eu quero dizer a você que tem uma situação que está te incomodando, talvez uma enfermidade, talvez um problema emocional, um problema financeiro, um problema relacional, alguma situação no casamento, família, etc., que às vezes você pode até achar que humanamente não tem solução, e talvez não tenha mesmo, mas nós cremos no Deus dos impossíveis. E é a esse Deus que eu quero orar agora por você, por nós, pedindo a Ele que nos abençoe poderosamente. Então, seja qual for a situação, ore comigo nesse momento e coloque diante de Deus aquele que tudo vê e tudo pode. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento tão gostoso, onde nós refletimos, meditamos e falamos acerca da Tua Palavra. E a Tua Palavra não voltará vazia, Senhor, mas ela executará o fim para o qual ela foi enviada, ela foi pregada, ela foi ensinada. Portanto, trabalha em nós, Senhor. E eu coloco cada pessoa que está nos assistindo agora e aquelas que ainda assistirão através das redes sociais. Que o Senhor esteja socorrendo, esteja curando, transformando, salvando vidas, Senhor. Esteja, Senhor, encontrando essas pessoas de acordo com as suas necessidades, mas acima de tudo, de acordo com a Tua vontade. E que todos nós, todas aquelas pessoas que estão ouvindo, possam entender a importância, Senhor, de estar ligado no Senhor, que é a videira verdadeira. Abençoa, Senhor, cada lar, cada casa, cada família, cada pessoa, cada relacionamento. Aqueles que porventura estão enfermos, em nome de Jesus, nós te pedimos que esteja curando essas pessoas. Não estamos exigindo nada, não estamos determinando nada, pois nós não temos esse poder. Mas nós estamos clamando a Ti, que é um Deus de amor, de graça e de socorro. Abençoe cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela Magda estar conosco. Abençoe, Senhor, toda a sua família, seu esposo, sua filha, seu filho. Que o Senhor esteja abençoando em todos os seus projetos de uma forma poderosa, abrindo as portas, Senhor, confirmando a Tua vontade acerca de cada um deles. Nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Deus abençoe você e nós convidamos a todos para estar conosco no culto desse domingo às 10 horas da manhã. Inclusive teremos aqui a celebração da Santa Ceia. Um abraço e até o próximo podcast. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.